Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme de hoje é Jason Vai para o Inferno, a Última Sexta-feira, de 1993. Toda sexta-feira 13 tem um Sexta-feira 13 aqui no canal, e é realmente a última Sexta-feira 13, porque eu já falei da franquia inteira aqui na Trashback, e eu deixei o pior por último. É o infame Jason Vai pro Inferno, um filme que não tem inferno e que mal tem Jason. É aquilo, né? A franquia Sexta-feira 13 ela é meio que sempre mais do mesmo. Os fãs da franquia querem o que tem em todos os filmes, né? O Jason com a máscara de hóquei matando gente, e é isso. Tu pode inovar em cima da franquia? Pode. Muda o ambiente, muda o Jason de lugar, muda o grupo que ele tá matando. O único jeito de errar grotescamente e todo mundo odiar o seu filme é mudando o Jason. E naturalmente é o que fizeram aqui em Jason Vai pro Inferno. É o nono filme da franquia, que teve uma produção extremamente caótica, e o Jason Voorhees, como a gente conhece, tá aqui na primeira e na última cena e só. No restante do filme ele é transformado em um tipo de entidade cósmica, uma gosma preta que possui corpos diferentes e que tá atrás da sobrinha dele, que a gente não sabia que existia, para ele conseguir reviver com o corpo original por algum motivo. É uma trama que é uma mistura meio Michael Myers indo atrás da família dele, com invasores de corpos. Nada disso tem precedente na franquia Sexta-feira 13 e nada disso funciona também, né? Uma coisa é você inovar na franquia, outra é você tirar um monte de elemento do nada e fingir que eles sempre tiveram lá. Além disso, como eu disse, foi uma produção cheia de problema também. Depois do fracasso do Jason Ataca Nova York, a Paramount cedeu os direitos do Jason Voorhees para New Line produzir esse próximo filme. Mas a parada é que foram os direitos só do Jason Voorhees. Qualquer outra coisa da franquia, tipo Tommy Jarvis, que eles tentaram trazer de volta, ou até o nome Sexta-feira 13, não pôde ser usado nesse filme. Então o negócio já começou cheio de limitação. E aí o roteiro passou por várias ideias diferentes e por vários escritores diferentes, cada um pulindo e reescrevendo o que o último escreveu ali. E é claro que quando isso acontece, chances são de que o produto final vai ser uma zona incompreensível. E as gravações também foram bem zoadas, né? O diretor foi o iniciante Adam Marcus, e parece que ele tretou muito com a atriz principal e também com o produtor e criador da franquia, o Sean S. Cunningham. E até hoje, 30 anos depois, um bota a culpa no outro de por que esse filme foi um fracasso. O Cunningham diz que foi a inexperiência do Marcus, que ele não sabia o que estava fazendo e por isso metade do filme que ele gravou teve que ser refilmado com o próprio Cunningham dirigindo. E o Marcus diz que o Cunningham foi um típico produtor de Hollywood que não deixava o Marcus dirigir o filme como ele queria e ficava dando pitaco o tempo todo. Os dois culpam um ao outro por quem teve a ideia de fazer o Jason virar uma gosma espacial que possui corpos. Ninguém quer assumir essa presepada. Seja de quem for a culpa, Jason Vai pro Inferno é um filme horrível. Todo mundo odiou ele quando ele saiu, a maioria das pessoas odeia ele até hoje, ele foi um fracasso de bilheteria, e ele matou a franquia do Sexta-feira 13 por quase 10 anos. É o filme que eu sempre odeio quando eu tenho que rever a franquia aqui pro canal, mas vou falar que a essa altura da minha vida eu já vi tanta merda pior que Jason Vai pro Inferno que ele nem me choca mais. Eu acho assistível, talvez, se você sabe o que te espera. Assim, se você só se desprender da ideia de que isso é um filme do Sexta-feira 13 e for assistir como se fosse um delírio febril que tenta misturar Jason com Evil Dead, você talvez consiga assistir esse filme sem ter o impulso de se jogar pela janela. Isso é a coisa mais positiva que eu consigo dizer sobre ele. E antes de continuar falando sobre ele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Sexta-feira 13, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Sessão Trashback, os spoilers estão liberados, não que alguém ligue pra spoiler desse filme, mas estejam avisados, e vamos nessa, né? A melhor parte desse filme é o começo dele, e nem é só porque é a única cena que tem o Jason, é uma cena bem construída até pro que é. Ele começa quase como uma paródia dos primeiros filmes do Sexta-feira 13, né? Começa com esse carro indo pro Crystal Lake, parando nesse chalé no meio do mato, e aí entra essa mulher sozinha na casa, com um figurino bem estilo os primeiros filmes do Sexta-feira 13 mesmo, essa coisa meio acampamento ali. A fotografia é muito parecida com os primeiros filmes, né? Aquele estilo bem sombrio, uma luz mais natural ali, uns planos que mostram aquelas cabanas na escuridão, só olhando o ambiente um pouquinho. Aí tem uns sustos idiotas, bem estilo
estilo slasher. A mulher tem que ir numa cabana externa pra pegar umas lâmpadas pra trocar lá a luz, e aí a porta bate sozinha. Tem um momento que até parece que faz piada com o que a gente espera, que ela olha no espelho do banheiro, abaixa pra lavar o rosto, e quando volta, não tem nada atrás dela, só uma cena normal dela no banheiro. Tem quase uma piada com nudez gratuita também, que ela chega na casa e imediatamente tira a roupa pra tomar banho. É basicamente um resumo do que é uma personagem de Sexta-feira 13. Naturalmente ela é atacada pelo Jason, e outra coisa legal desse filme que dá pra dizer é o visual do Jason, que ele aqui tá mais monstruoso, né? Acho que cada filme desses ele vai ficando mais esquisito. Nesse daqui ele tá meio inchado, como se ele estivesse crescendo, e o rosto dele tá tomando forma em volta da máscara, como se ele estivesse absorvendo a máscara ali. É um dos visuais mais grotescos do Jason e é bem legal, pena que não dura muito no filme. Porque o que rola, né, é a subversão. A gente tá achando que a gente tá vendo uma introdução genérica do Jason matando uma mulher no Crystal Lake, quando ela corre pro meio do mato e do nada aparece uma emboscada militar pra matar o Jason. E o filme vai de 10-0 muito rápido. Porque essa emboscada podia ser uma ideia boa, mas ela é executada de um jeito tão galhofa, sabe? Um monte de cara aparecendo do nada atrás de arbusto, como se fosse o Pernalonga, uns malucos rolando no chão sem motivo nenhum pra eles estarem rolando no chão ali. E eles trazem uma quantidade de armas exagerada pra matar o Jason, é engraçado até. Eles ficam baleando ele por muito tempo, parece uma sketch de frango robô, pra no final eles explodirem ele com um míssel ou alguma coisa assim. Então, tipo, nem precisava de balear tanto ele no começo, era literalmente só jogar a bomba no Jason desde o começo. Assim, eu acho que essa cena faz sentido de alguma maneira pra lógica do universo ali, né? Assim, o Jason não ia conseguir ficar fazendo um massacre por ano nesse lugar sem as autoridades perceberem e tentarem combater de alguma maneira. Então o filme meio que é isso. E você tem que dar um crédito pra ela e pra muita coisa desse filme no geral, pelo menos foi inspiração pra ter um monte de quadrinho, né? Ou, na verdade, nem sei se é um crédito, né? Talvez seja mais alguma coisa pra xingar esse filme. Todos aqueles quadrinhos merda que é só o Jason matando um monte de militar sem caracterização, veio aqui dessa cena. Mas pelo menos é uma cena que tem vários efeitos legaisinhos do Jason despedaçado, o coração preto dele caindo no chão e batendo sozinho. Isso é um feito muito bom. E acho que é uma introdução ousada, né? O filme já começar explodindo o Jason. É uma parada que ninguém espera que vai acontecer. Por mim, o filme podia ter acabado aí, porque tudo que vem depois disso é horrível. Seria um ótimo curta. O que rola nesse filme são várias sequências de cenas que são ideias boas, talvez, por si só, mas que são mal executadas. Começando com a cena da autópsia do Jason. Eu acho que isso seria bem legal, sabe? O legista que tá fazendo a autópsia dessa criatura sobrenatural bizarra Brutamonte. A narração dele meio que tentando entender o que aconteceu com o Jason ali, seria interessante se tivesse um pouco mais disso, mas o que rola é que, bem no começo da cena, o coração pulsante do Jason começa a chamar o legista. Ele entra num tipo de transe, e aí ele come o coração, e a cena toda com efeitos sonoros bizarros, ele começa a rugir igual um leão. Eles colocaram efeitos sonoros de bicho. Isso não faz sentido nenhum pra mim, e é muito estúpido. E aí o que acontece é que o legista fica possuído, né? Mas na real essa cena ela já não faz sentido desde o começo, porque o que me deixa bolado aqui é que tem dois caras do FBI na porta do necrotério lá que tá rolando essa autópsia, que estão revistando todo mundo que entra. Mas pra mim eles estão fazendo um trabalho que não faz sentido nenhum. Primeiro, eles estão revistando a galera por quê? Porque o caso é muito sigiloso, o legista fala isso na gravaçãozinha dele lá. Então beleza, ele não pode entrar com uma câmera ou com alguma coisa lá que ele vai registrar e vender pra fora? Tá, faz sentido. Mas aí os caras revistam só o legista e a maca que ele tá levando o corpo, eles não revistam. Se ele quisesse levar uma câmera escondida, era só ele colocar ela junto com o Jason ali. E depois piora, porque quando chega o segundo legista, eles revistam o cara, mas a parada que ele tá levando, que é a caixa de pizza e uns outros pacotes de comida ali, os caras nem abrem pra ver o que tem dentro. Então assim, é a revista mais frouxa que eu já vi na minha vida. A parte mais interessante dessa cena é que um dos agentes do FBI que tá ali revistando os caras é interpretado pelo Kane Hodder. Kane Hodder que interpreta o Jason nesse filme quando o Jason é Jason e não quando ele é outra pessoa. E também que é o ator / dublê mais famoso que interpretou o Jason nos filmes do Sexta-feira 13, né? Aqui ele tá fazendo uma atuação dupla ali pra mostrar a cara dele de verdade na franquia. Mas a maior bomba desse troço todo aqui é o Jason possuído. Na verdade é o contrário, né? É o Jason possuindo as pessoas.
Fizeram um retcon aqui pro Jason Voorhees ser uma maldição que troca de corpo. Eu acho que é uma tentativa de ser meio autoconsciente e justificar a falta de continuidade da franquia. Tentar dar uma amarrada, sabe? Tipo, por que o Jason morre, mas sempre volta? Porque ele tá trocando de corpo por aí? Eu não sei, isso não faz sentido, porque o Jason de fato era um humano que morreu na parte 4 e voltou no 6, né? Então, ele ser uma maldição meio que contradiz o começo da franquia. Mas é óbvio que isso não faz sentido, e o jeito que ele se comporta ao longo do filme também não faz sentido. São 4 atores possuídos aqui interpretando o Jason, e eu até acho legal como a maioria deles está tentando fazer uma atuação de Jason mesmo, de brutamonte, silencioso, ignorante. Eu acho que são atuações ok pro que elas são, mas ainda assim tem uns toques muito esquisitos mais de roteiro. Por exemplo, o legista saindo do lugar, escolhendo não atacar os agentes da FBI, mas voltando e falando, vou matar esses caras depois que eles falam mal do Jason. Isso não faz muito sentido pra mim, porque não é uma atitude muito Jason fazer isso, né? O Jason não precisa de motivo pra matar a galera, ele não precisa ouvir a galera falando mal dele pra decidir matar a galera. A cena meio que deixa implícito que ele só ia fingir que é o legista e ir embora do lugar. O que acho que todo mundo concorda que sair dos lugares na surdina é zero o estilo do Jason Voorhees. Daí a segunda pessoa que o Jason possui é o policial careca de bigode. Ele é um cara que aparece de fundo numa cena e depois aparece conversando com uma das protagonistas como se a gente soubesse quem ele é, mas a gente não tem ideia de quem é esse cara. E aí quando o Jason captura ele, a gente tem a cena mais bizarra do filme, que é a cena de ritual, que o Jason não pode só passar o verme barra gosma preta da boca dele pro outro cara. Ele amarra o cara numa mesa pelado e raspa o bigode dele antes. Por que ele tá fazendo isso? Qual o sentido do Jason fazer isso? Não tem, sabe? Por que o Jason tirou a roupa do cara pra possuir ele? Sendo que depois que ele estiver possuído, ele só vai pôr a roupa de novo. A mesma roupa do cara, que é o uniforme de polícia que ele tá usando quando ele aparece depois. Isso não faz sentido. Por que o Jason raspa o bigode do cara? Porque, sei lá, às vezes o Jason não gosta de bigode. Mas ainda assim o legista que tá fazendo isso tem barba. Se o Jason realmente fosse noiado com isso, ele teria, usando o corpo do legista, feito a barba em si mesmo ali, né? Sério, nada nessa cena faz sentido. Parece que o filme todo é uma sequência de cenas que o diretor pensou que, pô, isso é um terror legal, hein? Mas não tem lógica em como elas se encaixam nessa situação. E daí tem o lance da família do Jason. O filme já começa dando um pouco mais de destaque pra isso, porque tem uma reportagem no começo que fala o nome do pai do Jason Voorhees, né, o Elias Voorhees. Acho que é a única menção do pai dele canônica na franquia. E acaba que o filme todo é sobre a família Voorhees, porque o Jason precisa disso pra reviver na moral. Ele precisa possuir o corpo de alguém que tem o mesmo sangue que ele. A parada é que o laço familiar que rola aqui nunca é muito explicado. Tem uma irmã do Jason no filme. De onde saiu essa irmã nunca é dito. A gente consegue deduzir que é uma meia-irmã, filha do pai do Jason, mas não da Pamela, porque a Pamela no primeiro filme fala que o Jason é filho único. Mas ainda assim, nada é dito, nada é explicado, sabe? É o tipo de filme que custava ter um diálogo falando um pouco mais sobre a história lá dos Voorhees. Eu até gostaria que tivesse mais disso, sabe? Eu acho legal explorar a vida dos Voorhees fora do acampamento Crystal Lake. Mas o filme não faz isso. Ele só usa a família do Jason como uma carta mágica para acontecer coisa. E como nada da família do Jason é mencionado nos outros filmes até esse, e esse só age como se elas sempre estivessem ali, parece que é uma informação inventada que saiu do nada. E acho que parte do motivo disso acontecer também é a estrutura do roteiro, que não apresenta os personagens falando, essa é a família Voorhees. Ele meio que tenta fazer uma viradinha na metade do filme, e isso só deixa menos interessante. Acho que se ele só apresentasse a mulher como, olha, irmã do Jason, logo de cara, e pudesse desenvolver mais esse drama dela, seria bem melhor. E falando nisso tudo, como o Jason sabe onde ele tem que ir? Como ele sabe onde a família dele tá morando? Como ele sabe quem é a família dele? Mas a história da família Voorhees é outra oportunidade perdida desse filme. O máximo que a gente tem aqui é que a gente visita a Casa Voorhees, que é um puta casarão enorme, mas que efetivamente só serve como um cenário de casa velha mesmo. Os personagens não falam muito sobre a família Voorhees, sobre quem são os parentes do Jason e sobre o que aconteceu nessa casa no passado. O máximo que a gente tem ali são umas referências rasas a Evil Dead, que também é completamente aleatório, né? Mas o personagem principal, quando ele chega na Casa Voorhees, ele acha uns itens de ritual ali, incluindo o Necronomicon, literalmente o próprio do Necronomicon usado no Evil Dead 2. Meio que tem essa conexão subtendida ali que a gente pensa, a Pamela Voorhees então usou o Necronomicon para tentar reviver o Jason, e por isso que o Jason é esse zumbi que mata todo mundo, ninguém consegue derrotar, porque ele é como se fosse um Deadite. Justifica várias coisas da franquia, mas ao mesmo tempo cria problemas
problemas, né? O primeiro é que eles não podiam deixar essa explicação explícita no filme por conta de direito autoral, Evil Dead era de outra produtora. E segundo que, novamente, justifica algumas coisas e contradiz outras dos outros filmes, né? Se a Pamela reviveu o Jason com o Necronomicon, então ela não ia matar a galera no primeiro filme, né? Ela ia saber da existência do Jason zumbi matando gente por aí. E o Jason teria que ser um Deadite desde sempre, né? Mas a gente sabe que o Jason da parte 2 à parte 4 era humano, então não era Deadite. Talvez desse pra passar pano pra tudo isso se pelo menos os personagens principais desse filme fossem interessantes de acompanhar, mas é claro que não são, né? Todo mundo nesse filme, ou pelo menos os protagonistas, são chatos pra cacete, ninguém tem personalidade e todo mundo é bem burro, pra falar a verdade. A primeira questão, acho que até falei isso na retrospectiva refeita, é quem é o protagonista dessa jossa? Porque o filme demora pra descobrir quem que a gente vai acompanhar ali. No começo parece que a protagonista vai ser a Diana, que é a irmã do Jason. E talvez podia ser um personagem mais interessante se explorasse o passado, como eu disse. Ah, ela interagiu com o Jason quando criança, antes dele morrer, o que aconteceu ali? Nada disso, porque Diana não faz nada e morre no começo do filme. Ao invés disso, quem é o protagonista é o Steven, o cara que namorou a filha dela no passado e é pai do bebê da filha dela. E eventualmente o que acontece com ele é só uma réplica da trama do Tommy Jarvis do filme 6, né? Que ele é preso injustamente por um assassinato que o Jason cometeu e fica foragido da polícia o tempo todo, que não acredita que tem alguém possuído ali na cidade e tá indo atrás do Steven. E daí quem acaba sendo a protagonista talvez é a Jessica, que é a sobrinha do Jason, né? A filha da Diana. Ela é pra ser a protagonista, mas ela é apresentada só depois de meia hora do filme ter passado. Ela tem uma filha bebê que fica em perigo em algum momento, mas que efetivamente não serve pra nada também. E a parada é que Jessica não tem personalidade e mal tem foco na trama desse filme, que acaba focando mais no Steven. E ela acaba sendo uma personagem chata, uma personagem burra de filme de terror. E a dinâmica entre os personagens é bem pobre também, o relacionamento entre eles ali não é explorado. A Jessica é ex do Steven, e agora ela tá namorando um repórter sensacionalista, mas ela mal tem cenas com nenhum dos dois que falam sobre isso. Do mesmo jeito que a Diana antes tinha um caso com o xerife, eles discutem isso brevemente numa lanchonete e depois deixa de ser uma parte do filme. Cara, esse xerife, puta merda, outro personagem horrível, é o pior xerife do mundo. Ele prende o Steven pelo assassinato da Diana, né? Sem ter provas muito concretas, além de ele tava na casa junto com o corpo dela. O tempo todo o Steven tá falando que quem matou a Diana foi o Josh, o policial de bigode. E o xerife, ele só ignora isso completamente. E é assim, se o Josh ainda estivesse lá na delegacia trabalhando com a galera, beleza, mas o cara sumiu, porque ele tá possuído pelo Jason, né? E assim, parece que ninguém se importa com isso. Não tem nenhuma fala, alguma coisa do xerife falando: alguém tente encontrar o maldito do Josh logo, cacete. Não tem isso. E ao contrário do xerife Garrus no filme 6, que é um xerife antagonista também, ele nunca chega a entender o que tá acontecendo na trama, ele nunca tem um combate digno com o Jason. Ele tem duas cenas ridículas, uma que ele vai atacar o cara com uma pistola correndo em direção a ele por algum motivo, tipo, o que ele ia fazer? Ele ia bater com a pistola na testa do maluco? E a outra que ele volta no final só pra morrer igual bosta. O repórter é outro personagem chato pra cacete, o nome dele é Robert Campbell, que é uma mistura, as duas referências que esse filme faz, né? Robert Englund, do Hora do Pesadelo, e Bruce Campbell, dos filmes do Evil Dead. O repórter tá no filme só pra avançar a trama. Primeiro, pra fazer recapitulação do que aconteceu nos outros filmes no começo, em forma de reportagem. E segundo, pra ser possuído e virar o Jason, né? A única cena que a gente vê ele sem ser possuído, ele é um personagem que é um vilão caricato de novela, sabe? Ele é um repórter super sensacionalista que tá namorando a sobrinha Voorhees só pra ter uma conexão com a família Voorhees e pra tirar reportagem disso. E aí ele rouba o corpo da mãe dela do necrotério e esconde na casa Voorhees e ele quer enfeitar a casa toda pra fazer uma reportagem, enfim. Tramas que talvez se fossem desenvolvidas seriam interessantes do repórter farsante, mas que também nunca chega a acontecer nada, porque ele vai lá, fala um monte de coisa, morre e não é mais um problema. Mas o pior personagem desse filme claramente é o caçador de recompensas Creighton Duke, interpretado pelo Steven Williams, que faz o X em Arquivo X. O fato dele ser caçador de recompensa é relevante no começo, que ele lança um anúncio falando que por $500 mil ele vai atrás do Jason e captura o Jason pra galera. O repórter sensacionalista decide que vai pagar se o Duke conseguir capturar o Jason, e aí
a trama da recompensa some completamente do filme. O Duke nunca interage com o repórter em momento nenhum, ele na verdade nunca menciona dinheiro depois dessa primeira cena, e no final, depois que o repórter morre, a protagonista até vira e fala, ó, você não ganha mais nada aqui porque o repórter morreu, ninguém vai te pagar. E o Duke só responde, eu não tô fazendo isso pelo dinheiro, mas... Então toda essa trama foi completamente inútil. E nada que o Creighton Duke faz tem sentido ao longo do filme. Ele chega na cidadezinha lá e imediatamente começa a tretar com o xerife pra ser preso. Aí você fica, isso é parte do plano dele, então ele tem que fazer alguma coisa na cadeia, planeja encontrar alguém? Até onde eu sei, não, porque tudo que acontece aqui acontece por pura sorte. Se o Duke consegue qualquer informação é porque o Steven foi preso. Se o Steven foi preso, foi porque ele tava no lugar errado na hora errada. E aí tem essa cena constrangedora na delegacia que o Steven quer informação do Duke e o Duke tá quebrando os dedos dele completamente de graça, falando que é o preço que ele tem que pagar pra dar informação. E aí, de novo, talvez seja outro exemplo de cena de terror que o cara pensou que não encaixa no filme, mas que é tipo, olha só, um cara quebrando os dedos, hein, uma cena tensa. E sei lá, pra mim essa cena é muito estúpida, ela só mais ou menos funciona porque é algo que eu consigo enxergar o X fazendo em arquivo X. E basicamente o Duke tá no filme pra fazer diálogo expositivo, pra explicar sobre a profecia Voorhees. Que não só o Jason, pra reviver completamente, precisa do corpo de alguém do mesmo sangue Voorhees que ele, como só uma pessoa com sangue Voorhees consegue matar o Jason definitivamente, esfaqueando ele no coração com uma adaga mágica. E é isso! E não tem mais nenhuma explicação sobre a tal da profecia. Quem que explicou isso? Quem profetizou isso? De onde veio essa porra? Ninguém sabe. Nostradamus um dia acordou e falou, de um Voorhees ele renascerá, e apenas um Voorhees poderá matá-lo. Daí falaram, qual é Nostradamus? Quem é Voorhees? Ele respondeu, sei lá, brother. E é um filme que quanto mais você pensa, menos sentido ele faz, porque outra parada que o Duke fala nessa cena é que o Jason tem que encontrar logo o hospedeiro Voorhees pra ele voltar pro próprio corpo, porque o corpo que ele tá habitando se deteriora com o tempo. Que é uma parada que a gente nunca vê acontecendo, diga-se de passagem. Mas beleza, o que acontece então se o Jason não encontrar um corpo Voorhees? O corpo dele vai deteriorar e aí ele morre? Ou ele só vai virar esse bebê Jason esquisito que aparece no final do filme? Se ele virar esse bebê Jason esquisito, não conseguir outro hospedeiro, e aí você pega esse bebê Jason parasita bizarro, coloca ele numa caixa de ferro, solda essa porra lá dentro, isso não resolve? Tu precisa matar o Jason pra derrotar o Jason? Tu não pode só capturar ele, colocar num jarro de formol e deixar num laboratório em algum lugar? Daí o Duke finalmente consegue escapar da cadeia por pura sorte também. Por acaso o sobrinho do Jason vai pra delegacia e o Jason vai atrás dela e começa a matar os policiais. E por acaso um dos policiais sai correndo na frente da cela do Duke, então ele consegue nocautear o cara e pegar a chave dele. E depois ele sai como se fosse tudo parte do plano. E daí ele sequestra o bebê da protagonista que tava lá no fast food. E eu só fico me perguntando como o Duke chegou no fast food antes dos protagonistas, sendo que os protagonistas estavam de carro e saíram da delegacia antes. E como ele sabia onde ir? Como ele sabia que o bebê tava no fast food? Já que se foda, né? E o pior é que o Duke ainda é um dos personagens mais caracterizados do filme, né? Que pelo menos com a coisa do caçador de recompensa, arrogante, misterioso. Mas ainda assim, parece que tem mais ali do que saiu no filme final, né? Porque quando ele encontra o Jason, ele fala alguma coisa do tipo, e aí, lembra de mim? E fica por isso mesmo, porque a gente não sabe qual é a história deles. Reza a lenda, né, que teria uma backstory ali, que ele foi no Crystal Lake quando era jovem com a namorada dele, o Jason matou a namorada dele, ele jurou vingança e treinou pra ser caçador de recompensa todos esses anos pra ir atrás dele. Mas a gente não sabe de nada disso, o Creighton Duke paga de fodão o filme todo, no final ele encontra o Jason e imediatamente morre, ou seja, um especialista em porra nenhuma. Em questão de direção, tem o lance do Jason aparecer no reflexo das pessoas possuídas. De novo, ideia boa, mas criatura errada, né, porque é uma ideia meio assombração genérica, mas beleza, tem uns planos legais que dá pra fazer com isso, eles aproveitam aqui em alguns momentos, mas também é meio mal feito, né, tem uma hora no filme que o reflexo só não combina com o que tá acontecendo, que a pessoa possuída tá olhando pra baixo e depois ela olha pro espelho, mas o Jason no espelho tá parado o tempo todo só olhando reto, então eles não conseguiram nem sincronizar o movimento. E daí a gente tem esse monte de ladainha e a gente só fica se perguntando, tá, mas e o slasher? Que Sexta-feira 13 é filme slasher, né? O Jason mata a galera, o que acontece nesse filme? Tem uma cena no começo dos jovens indo acampar, que aí são os jovens aleatórios que estão na estrada pedindo carona. E aí tem umas piadas meio autoconscientes ali, dos jovens indo fumar maconha e transar no meio do mato, bem paródia de Sexta-feira 13. Mas mesmo a dinâmica desses personagens é sem graça, rápido e não faz sentido, do tipo, foi um casal e a amiga loura deles. Essa amiga loura, ela foi no pior rolê da vida dela, né? Que ficou pra fora da barraca, porque os amigos foram transar na barraca, ela
ela teve que dormir do lado de fora. Na verdade, ela ficou de vela tão grande que a vela virou uma fogueira ali, né? Todos eles são assassinados, mas, como de costume pra franquia Sexta-feira 13, as cenas de morte aqui são muito editadas, a ponto de que, em algumas delas, você nem entende o que aconteceu. A melhor cena slasher do filme é o confronto que acontece na lanchonete no final, que tem essa parte da trama também, uma lanchonete meio trambiqueira da área que tá fazendo uns hambúrgueres temáticos de Jason, que eu acho engraçado. E aí o pessoal do fast food, pelo menos, são os personagens com mais carisma do filme, são uma galera engraçada ali, tem umas interações divertidas. Mas aí quando o Jason, no corpo do repórter, entra lá, ele só mata todo mundo em uma cena de ação que foi toda feita em slow motion, que é aquilo, é uma cena de ação merda. Como a gente deixa ela mais interessante? Câmera lenta. Acontece que a maior parte dos efeitos desse filme, que é mais impressionante mesmo, não é nem em cena de morte. Esse filme errou completamente a vibe, sabe? Ao invés de fazer um slasher, parece que eles tentaram fazer uma doideira cósmica esquisita estilo anos 80 ali, estilo John Carpenter, Stuart Gordon. Os efeitos do Parasita Voorhees mudando de corpo são legaisinhos. A cena que o corpo do policial Josh, o cara sem bigode, derrete depois que o Jason sai dele é o melhor momento de gore do filme. É grotesco, parece que saiu de Hellraiser. E ao mesmo tempo que tem esses efeitos muito bons, você tem umas maquiagens que parece coisa de filme universitário, de tão ruim, maluco. Quando o repórter é possuído, é constrangedor. Ele toma um tiro no meio da testa e parece que eles só pintaram uma bolinha preta na testa dele, é ridículo. E além disso, tem todos os efeitos digitais datados horríveis, de luzinha laranja aparecendo. Parece coisa do Hellraiser também, né? Esse filme parece vários outros filmes de terror, só não parece Sexta-feira 13. E aí a gente chega no ato final, né, que é o confronto entre o Steven, a Jessica, o Jason e o Creighton Duke na casa Voorhees. E esse final é muito absurdo, porque não só ele contradiz a franquia, ele contradiz o próprio filme. A gente tem essa ceninha que é semi-ponto de vista de um policial chegando na lanchonete, vendo o massacre que aconteceu lá e sendo possuído pelo Jason no final, mas a gente não vê quem é esse policial. Quando os personagens estão na casa Voorhees, aparece o xerife e o policial amigo lá pra ir atrás da protagonista. E os dois estão tentando convencer ela de que eles não são o Jason. Isso contradiz completamente todo o resto do filme. Do nada o Jason não só tá no corpo de outra pessoa, ele tá se comportando igual a ela agora, sendo que não foi isso que rolou com as últimas 3 pessoas que ele possuiu. E isso faz menos sentido ainda, porque a essa altura do filme a gente já viu os corpos possuídos pelo Jason serem imortais ali, eles tomam um tiro, eles são atropelados, ainda assim eles têm força pra matar 5 pessoas ao mesmo tempo. E aí do nada, nessa parte final do filme, ele decide fazer truquinho mental, ele não tem motivo nenhum pra fazer isso. Ele só chegaria lá, mataria o xerife e depois ia atacar a protagonista. Se ele tomar um tiro do xerife, vida que segue. Literalmente, porque ele não vai morrer. Essa parte toda parece que eles tentaram do nada transformar o filme num The Thing no final, sabe? De, ai, quem é a criatura, em quem você pode confiar, que não combina em nada com o resto do tom do filme. E até meio The Thing mesmo, porque quando ele sai do corpo do amigo do policial, tem uma cena meio parecida com o Enigma de Outro Mundo, né? Da cabeça do policial caindo pro lado, num animatrônico legalzinho ali. E aí no final o bebê Jason finalmente consegue entrar no corpo de um Voorhees, que ele entra no corpo da Diana, que tava morta já. Nessa cena a gente vê um caixote no porão, que é o mesmo caixote que apareceu em Creepshow, e o Jason finalmente ressurge. E é claro que isso também não faz sentido, né? Porque ele já ressurge usando o figurino tradicional e a máscara de hóquei. Isso não é parte biológica do Jason, né? Ele literalmente demora 3 filmes pra conseguir arranjar essa máscara de hóquei, que ele pega de outro personagem. Então não faz sentido nenhum ele voltar dos mortos usando a máscara de hóquei dele do jeito que tava. A parte final é só chata. O Steven luta com o Jason por muito tempo, que é uma luta que nem devia acontecer, né? Porque é o Jason revivido em todos os seus poderes, ele devia só amassar esse maluco. O que acaba sendo meio decepcionante também, né? Porque o Jason mata uma galera ao longo do filme usando os corpos de outras pessoas aleatórias. Quando ele tá no corpo do Jason mesmo, a única pessoa que ele mata o filme todo é o Creighton Duke no final, que é meio merda. A Jessica consegue dar uma facada no Jason com a adaga mágica com certa facilidade. Ela não faz nada o filme todo pra no final falar que faz alguma coisa. E o final vira completamente Evil Dead também, com um monte de mãozona gigante saindo do inferno e puxando o Jason. E elas começam a puxar o protagonista também sem motivo nenhum, só porque sim, né? Tudo que acontece nesse filme é arbitrário. Pra dar um crédito, essa cena final é legalzinha, o efeito do Jason afundando pra dentro da terra, tem uns visuais legais ali, a máscara do Jason sozinha na areia.
O Steven e a Jessica mal têm conclusão, eles não falam uma palavra um pro outro, só se abraçam, vão pro pôr do sol e caguei também, não ligo pra eles que se fodam. O que é legal mesmo no final é que a garra do Fred aparece, né, pra puxar a máscara do Jason pro inferno, enquanto o Fred dá uma risada que claramente não é o Robert Englund, porque eles não pagaram ele pra estar só fazendo uma risada no final do filme. Mas assim, é óbvio que os boatos de Fred versus Jason já rodavam há muito tempo já ali, mas ainda assim parece que a New Line fez isso mais como uma piada do que como um teaser de verdade para outro filme, já que o Fred vs Jason demorou uma década para sair depois desse filme. Então é isso, gente, Jason vai pro inferno. Eu não preciso resumir muito mais nesse final aqui o que eu achei. É a terceira vez que eu tô aqui nesse canal falando mal desse filme, mas dessa vez com mais de 20 minutos eu falando mal desse filme. É uma zona, é um roteiro que até tem boas ideias em alguns momentos ali, mas ele executa tudo tão mal que fica só desgostoso de assistir. E Jason vai pro inferno é o pior Sexta-feira 13 por muito. E é isso, gente. Acabaram os filmes da Sexta-feira 13. Que doideira. Um vídeo pra cada um aqui no canal. Comecei a fazer trashbacks de Sexta-feira 13 em 2018. 7 anos depois, eu completei essa saga, cara. Que doideira. Eu realmente sobrevivi ao acampamento Crystal Lake. E agora o que vai acontecer com as Sextas-feiras 13 aqui no canal? Não sei. Em fevereiro de 2026 a gente descobre.